Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é Satoru Gojo porque é o mais forte? Quer dizer o que com isso? Se por um acaso eu me tornasse você, os meus ideais tolos se tornariam possibilidades sensatas? Eu decido a minha vida. O que me resta é dar o meu melhor e fazer o que eu puder. Um mundo só de feiticeiros. Quando eu digo isso, Satoru me olha como se eu tivesse quebrado, como se eu tivesse traído algo sagrado. Mas eu apenas coloquei em palavras aquilo que sempre esteve diante de nós. Não há nada de radical em remover o erro da equação. Só lógica, só consequência. Exterminar primatas. É assim que vocês chamam, não é? Para mim é apenas o ato final de correção. Um mundo que escolheu ser governado pela fraqueza, pela ignorância, pela covardia, não merece ser protegido por quem sangra em silêncio. Um mundo só de feiticeiros não é um sonho, é uma purificação. Não um massacre, uma limpeza. O fim de um parasita que nunca soube existir sem se pendurar em quem é mais forte. O mundo atual é uma anomalia criada pela maioria fraca. Primatas covardes, frágeis, que geram maldições com seus medos, seus ressentimentos, sua miséria emocional. Eles não veem, não entendem, não lutam. Mas nós, feiticeiros, é que pagamos o preço. Nós é que carregamos as cicatrizes. E ainda assim, somos obrigados a chamá-los de inocentes. Houve um tempo em que eu aceitei esse papel. Um tempo em que eu andava ao lado de Satoru, acreditando que nosso dever era simples: proteger, por mais ingratos que fossem. Eu via a fraqueza deles como algo inevitável, quase perdoável. Acreditava no discurso. Eles não sabem o que fazem, nós sabemos, logo, nós suportamos. Missões atrás de missões. Aldeias, cidades, pequenos becos onde o cheiro de sangue e medo se misturava ao choro. Primatas implorando por ajuda, ajoelhados no meio da própria sujeira. E nós lá, pisando em poças de desespero, destruindo maldições que eles mesmos geraram com suas vidas miseráveis. Eles choravam, agradeciam, voltavam para casa e continuavam iguais. Fracos, pequenos, covardes. Você sabe o que isso faz com alguém que vê tudo? Ver uma criança amaldiçoada, porque os adultos preferem fingir que nada acontece. Ver uma família apodrecer por dentro, enquanto pede socorro apenas quando a maldição já comeu metade da alma. Ver os mesmos erros repetidos infinitas vezes por criaturas que nunca aprendem. Eu suportei isso por anos. Eu me dizia, esse é o meu dever. Eu sou um feiticeiro. Eu engolia o nojo, o ódio, a repulsa. Eu repetia para mim mesmo como se fosse um cântico, uma ordem, uma coleira mental. Um ciclo interminável de exorcismo e consumo. Exorcizar, consumir. É um sabor que ninguém conhece. O gosto de uma maldição. Como ingerir um pano usado para limpar o vômito. Exorcizar, consumir. Para quem? Desde aquele dia, tem passado pela minha cabeça. O que eu vi não era nada fora do comum. Um mal hediondo conhecido por todos. Sabendo disso muito bem, escolhi protegê-los como um feiticeiro de Jujutsu. Não perca o seu caminho. Cumpra seu dever como um feiticeiro de Jujutsu. Eu me repetia isso, como um idiota. Enquanto o meu estômago se virava, enquanto a minha mente cuspia cada justificativa bonita, enquanto eu via cada vez mais claro que as maldições não eram o verdadeiro problema, eram um sintoma. O problema real eram eles, os primatas. Você já percebeu? Não são as maldições que criam a miséria humana. É a miséria humana que cria as maldições. Conforme eu exorcizava, consumia e seguia em frente, algo em mim começou a mudar de lugar. O que antes era dever foi se tornando um enjoo constante. Eu já não via vítimas. Eu via origem, fonte, causador. E ainda assim, eu continuava salvando. Continuava impedindo o inevitável. Eu entrava em casas onde ninguém jamais pronunciaria meu nome com gratidão verdadeira. Derrubava monstros que nasceram dos medos deles, limpava a cena e ia embora. Sabendo que, no dia seguinte, aquelas mesmas bocas que imploraram por ajuda
estariam reclamando da vida, desperdiçando a existência, jogando mais veneno no ar, salvando quem eu desprezo, protegendo primatas que não moveriam um dedo por ninguém, engolindo maldição após maldição, como se o meu corpo fosse um filtro para a sujeira do mundo. Isso não é altruísmo, isso é tortura. Chega um ponto em que a repetição de um papel falso não sustenta mais a mente. Eu olhei para tudo aquilo e me fiz uma pergunta simples, quase óbvia. Por quê? Por que eu, que posso ver, que posso tocar a verdade, deveria continuar sacrificando minha sanidade para manter viva uma espécie que escolhe ser cega? Por que eu, que nasci com poder, deveria gastar minha vida apagando incêndios que eles mesmos acendem todos os dias? Foi aí que a rachadura virou ruptura. Eu entendi que o problema não eram as maldições, eram os fracos que as geravam. Eu entendi que proteger primatas é prolongar uma doença. A partir desse momento, meu papel mudou. Eu deixei de ser um protetor promissor e me tornei algo que vocês gostam de chamar de vilão. Eu prefiro outra palavra: corretor. A fraqueza é o maior pecado. Não é metáfora, não é figura de linguagem, é um fato. A fraqueza custa vidas. A fraqueza gera maldições. A fraqueza empurra o peso do mundo para os poucos que têm poder. A fraqueza escolhe ser confortável, enquanto alguém se afoga no próprio sangue para manter o teatro funcionando. Quando você aceita ser fraco, você escolhe ser um peso morto. Quando você protege o fraco que se recusa a crescer, você vira cúmplice. Foi isso que eu recusei. Eu recusei continuar sendo cúmplice. Eu recusei continuar sendo o escudo de um zoológico humano. Então, eu reconstruí minha identidade. Deixei de ser apenas um feiticeiro dentro das regras que nos foram entregues. Passei a ser o arquiteto de um outro cenário. Líder de um culto, é assim que vocês dizem. Para mim, foi apenas reunir aqueles que também enxergavam a podridão na raiz. Feiticeiros quebrados, maldições utilizáveis, peças que, se organizadas, poderiam fazer o mundo tremer. Planejar massacres, coordenar ataques, manipular maldições. Tudo isso se tornou menos dramático do que parece. Foi como uma cirurgia. Você olha para o tumor, você mede o quanto ele já tomou do corpo. Você aceita que, se não cortar fundo, o organismo inteiro vai morrer. E então você corta. Frio, preciso, sem desculpas. Um mundo só de feiticeiros é isso. A remoção de um tumor coletivo chamado humanidade fraca. Eu deixei de me ver como Salvador. Salvador é quem tenta aliviar a dor sem mudar a causa. Eu me vi como alguém lúcido o bastante para admitir que certas coisas não merecem ser salvas. Primatas que vivem gerando ódio, inveja, ressentimento e ainda assim se fazem de vítimas, não são dignos da proteção que exigem. Humanos comuns são primatas que escolheram ser fracos. Escolheram se esconder atrás de sistemas, religiões, desculpas. Escolheram terceirizar suas maldições para nós. Escolheram viver como gado, esperando que alguém os defenda das consequências dos próprios atos. E quando você entende isso, tudo muda de lugar. Você deixa de ver a matança como crueldade e passa a enxergá-la como equilíbrio. Um mundo apenas com feiticeiros significaria o fim das maldições. Sem essa massa de fraqueza gerando negatividade, não haveria combustível para a podridão tomar forma. Um mundo em que aqueles que veem o fundo do abismo não precisam mais fingir que respeitam quem vive rastejando na superfície. Um mundo onde o peso é compartilhado entre os capazes, não despejado nos ombros de poucos. Vocês chamam isso de genocídio. Eu chamo isso de justiça atrasada. Vocês chamam isso de loucura. Eu chamo de sanidade levada às últimas consequências. No fim, minha ideologia é simples. A fraqueza é o maior pecado. Quem insiste nela paga o preço. Quem a protege também. Um mundo de feiticeiros é o veredito final sobre essa era de primatas mimados. Não é uma proposta, é uma sentença. Eu caminhei até aqui carregando cada missão, cada corpo, cada olhar ingrato, cada pedido de socorro vindo de bocas que no dia seguinte voltavam a viver como se nada tivesse acontecido.
Eu vi o bastante para saber que esse ciclo não se corrige com conselhos, esperança ou piedade. Por isso, minha decisão é calma, fria, definitiva. Então, quais suas últimas palavras? Eu não me arrependi de nada. Eu odeio esses primatas. Mas eu nunca guardei nenhum ódio das pessoas na escola Jujutsu. Eu só não conseguia dar um sorriso sincero nesse mundo cruel. Apenas isso. Suguro.